Existem muitas criaturas na Terra-média, mas algumas são tão poderosas que chegam a ser assustadoras. Para as minas! Mas afinal, o que faz elas serem tão temidas? Quem criou essas criaturas? O que elas querem e por que algumas estão do lado do bem e outras do lado do mal? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. A Terra-média é um mundo cheio de seres incríveis, desde criaturas fantásticas até monstros mortais. Em O Hobbit e O Senhor dos Anéis, essas criaturas desempenham papéis importantes nos acontecimentos da história. Algumas aparecem de forma grandiosa, enquanto outras causam muito impacto quando acabam se encontrando com os personagens principais. E assim como quase tudo na Terra-média, até os animais acabaram tomando um lado da luta entre o bem e o mal. Algumas criaturas, como os wargs, foram usadas para espalhar o terror, servindo de montaria para os orcs. Já as águias ajudaram os heróis em momentos decisivos, salvando Gandalf e outros personagens em situações críticas. Então agora vamos ver as 10 criaturas mais poderosas da Terra-média. Wargs. Os wargs são lobos gigantes, inteligentes e ferozes que serviam Sauron. Os orcs usavam eles como montaria porque eles eram muito mais eficazes e eficientes do que os cavalos comuns. Os wargs tinham dentes e garras afiadas e podiam derrubar um cavaleiro com muita facilidade. Esses animais viviam no meio da guerra e por isso muitos deles tinham cicatrizes das batalhas. Trolls. Os trolls eram enormes, brutais e na maioria das vezes pouco inteligentes. Eles foram criados pelo primeiro Senhor Sombrio, Melkor, antes da Primeira Era, e eram extremamente fortes, mas tinham uma grande fraqueza. Viravam pedra ao serem expostos à luz do sol. Depois que Morgoth foi derrotado, muitos Trolls passaram a servir o Sauron, já no fim da Terceira Era. O Sauron criou uma nova raça, os Olog-Hai, que eram ainda mais fortes e cruéis. Além disso, esses novos Trolls não viravam pedra na luz do sol, o que tornava eles muito mais perigosos, como visto em O Retorno do Rei. Vale lembrar que eu só citei 2 tipos de Trolls aqui no vídeo. Existem muitos outros tipos diferentes e muito mais perigosos do que esses 2. Então, se você quiser entender mais sobre cada um deles, já tem um vídeo aqui no canal explicando a diferença de cada um dos Trolls que existiam na Terra-média. O link tá na bio. Scadofax. O Scadofax era descendente de Felahoth, o primeiro cavalo da raça Meras, os mais nobres e velozes da Terra-média. Esses cavalos eram muito mais inteligentes, rápidos e fortes do que os cavalos normais. Diziam que eles podiam entender a fala humana e correr mais rápido que o vento. Inicialmente, o Scadofax pertencia ao rei Théoden de Rohan, mas era tão selvagem que ninguém conseguia domá-lo, e eventualmente o rei ofereceu o cavalo para Gandalf, que conseguiu conquistá-lo. Durante o dia, a sua pelagem parecia prateada, e à noite ele era quase invisível. O Scadofax foi essencial em várias batalhas. Foi graças à sua velocidade que Gandalf conseguiu reunir os guerreiros de Rohan e levar eles a tempo para defender o abismo de Helm. Depois, ele também ajudou a levar Gandalf e Pippin até Minas Tirith rapidamente, quando Sauron suspeitou que o Pippin tivesse o Um Anel. O cavalo também salvou Faramir, que liderava as tropas de Gondor em uma retirada,
quando foram atacadas pelos Nazgûl. Se não fosse pelo Scadufax, o Faramir teria sido capturado ou morto. O Vigia na Água. Achar a senha certa não era o único problema da Sociedade do Anel na entrada de Moria. Dentro daquela água escura, perto do portão, tinha uma criatura cheia de tentáculos, só esperando um viajante distraído para puxar para o fundo do lago. Ninguém sabe exatamente o que era o Vigia na Água, mas ele parecia muito com um polvo gigante e, pelo jeito, ele era bem inteligente. Isso porque assim que ele atacou, adivinha quem foi o seu alvo? Isso mesmo, o Frodo. Talvez ele tenha sentido que ele era o portador do anel, igual a muitos outros seres que também desejavam o poder do anel. O próprio Gandalf já tinha falado que nas profundezas do mundo existiam criaturas muito mais antigas e assustadoras do que os orcs. E vale lembrar que o Vigia do Lago tinha dedos nas pontas dos seus tentáculos, então ele poderia sim usar o Um Anel. E já tem um vídeo aqui no canal só falando sobre as criaturas sombrias que viviam nos túneis de Moria. Criaturas tão misteriosas que nem mesmo Sauron sabia que existiam, as chamadas coisas sem nome. Será que esse Vigia na Água era uma dessas coisas? Sei lá, o link do vídeo tá na bio. As bestas aladas. Os espectros do anel já eram apavorantes por si só, com aquelas túnicas pretas e aquele jeito sombrio. Mas quando subiam em suas montarias, eles ficavam ainda mais aterrorizantes. Durante a Batalha dos Campos de Pelennor, o rei Théoden foi morto depois que o rei bruxo derrubou ele do cavalo com a sua fera gigante. Essas criaturas eram maiores do que qualquer pássaro comum e não tinham penas, apenas asas enormes parecidas com as de um morcego. Os seus corpos fediam e ninguém sabe exatamente de onde elas vieram. O pouco que se sabe é que elas podiam ser de um mundo muito antigo e esquecido. O Sauron encontrou uma dessas criaturas e tratou de alimentá-la com carne podre até ela crescer além do normal. Depois, ele deu de presente para o líder dos espectros do Anel, que passou a usá-la como montaria. Laracna. A Laracna morava em Cirith Ungol há muito tempo, e ninguém sabe exatamente como ela chegou ali. Só que veio fugindo de terras que foram destruídas muito antes da Primeira Era. Ela não servia a ninguém, só a si mesma. Se alimentava de elfos, homens e até dos seus próprios filhotes. Todas as aranhas que aparecem em O Hobbit eram descendentes dela, mas nenhuma chegava aos pés da Laracna, que era a última e maior filha de Ungoliant, a criatura que até o próprio Morgoth temia. E muito antes do seu encontro com Frodo e Sam, o Gollum já tinha ido até a Laracna e se ajoelhado diante dela, prometendo trazer uma refeição melhor. Mais tarde, o Gollum entregou o Frodo para a aranha, esperando recuperar o anel depois. Mas o plano deu errado. O Sam enfrentou a Laracna e conseguiu ferir a criatura gravemente, obrigando ela a fugir. E mais tarde, quando Sam usou o anel para salvar o Frodo dos orcs, ele conseguiu ouvir a Laracna se debatendo e gemendo em alguma passagem escura. Não se sabe se ela sobreviveu ou não. O Balrog. Decidir passar por Moria foi uma péssima ideia. A Sociedade do Anel enfrentou vários perigos lá dentro, mas nada foi pior do que encontrar com a ruína de Durin. Os Balrogs eram criaturas demoníacas que existiam desde os tempos antigos. Eles eram Maiar, assim como Gandalf, Saruman e Sauron.
Eles participaram da destruição das árvores de Valinor e depois desapareceram pelo mundo. Quando os anões cavaram fundo demais em Moria, eles acabaram despertando um Balrog que ficou conhecido como a Ruína de Durin. E durante a jornada da sociedade, o monstro apareceu e perseguiu o grupo até a ponte de Khazad-dûm. Foi lá que Gandalf enfrentou a criatura e conseguiu derrubá-la no abismo, mas acabou sendo puxado junto. E depois disso, a luta entre os dois continuou naquele abismo que parecia não ter fundo. E se você quiser saber o que aconteceu lá embaixo, também já tem vídeo sobre isso aqui. O link, como sempre, tá na bio. As Grandes Águias. As águias gigantes, também conhecidas como as águias dos Senhores do Oeste, foram enviadas de Valinor para a Terra-média para vigiar os elfos exilados e seus inimigos, como Morgoth e mais tarde o Sauron. Essas criaturas eram mensageiras de Manwë e tinham uma visão incrível, conseguindo enxergar através de quase toda a matéria física, exceto pela escuridão dos lugares malignos. Elas desempenharam papéis cruciais ao longo da história. Em O Hobbit, elas salvaram o Thorin e a sua companhia dos orcs e dos wargs. Em O Senhor dos Anéis, resgataram Gandalf do topo de Orthanc e mais tarde também resgataram ele depois da sua luta contra o Balrog. E no momento final da guerra, as águias apareceram a tempo para salvar o Frodo e o Sam na Montanha da Perdição. Os Mumakil, os Gigantes do Sul. Os Mumakil, também chamados de Olifantes, eram criaturas enormes, parecidas com elefantes, e eram usados como montarias de guerra pelos povos do sul, os Hadarim. Eles eram muito maiores do que qualquer elefante comum, com uma pele grossa resistente a flechas e presas gigantescas e afiadas. A principal aparição deles aconteceu na Batalha dos Campos de Pelennor, onde as forças de Rohan enfrentaram essas feras colossais. Eles eram tão grandes que podiam carregar torres de guerra em suas costas, esmagando tudo à sua frente com as suas patas e trombas. Smaug, o último grande dragão. Os dragões foram criados por Morgoth na Primeira Era para serem suas armas vivas de destruição. No começo, eles não tinham asas, mas com o tempo evoluíram para versões ainda mais mortais. Smaug, o dragão que devastou Erebor, foi um dos últimos e mais temidos dragões da Terra-média. Movido pela ganância, ele invadiu a Montanha Solitária e tomou posse do tesouro dos anões, se transformando no guardião daquela riqueza por séculos. E como todo dragão, Smaug amava ouro e joias, e era extremamente inteligente e sabia do poder da Pedra Arken, um dos artefatos mais valiosos dos anões. O Gandalf temia que Smaug pudesse se aliar a Sauron no futuro, por isso ele ajudou Thorin e a sua companhia a planejar a sua queda. E no fim, apenas a flecha negra disparada por Bard conseguiu perfurar o seu único ponto fraco, selando o seu destino. E com isso chegamos ao fim da nossa lista com as 10 criaturas mais poderosas da Terra-média. Eu deixei alguma de fora? Tem alguma que você acha que merecia um lugar nessa lista? Comenta aí e me conta qual dessas criaturas você acha a mais impressionante. E é claro, não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje.
E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!